Imagina só produzir uma linha de montagem de arte, tipo cerca de 2.100 obras. É um número assustador. Sim. E 860 delas são pinturas a óleo super complexas. Uma média bizarra para um período de pouco mais de uma década. É um volume de trabalho quase mecânico, né, se a gente parar para pensar. Exatamente. Agora, imagina que durante toda a vida, a carreira inteira desse artista, haja venda de exatamente, bom, uma única tela. A vinha encarnada. O que, estatisticamente falando, é quase impossível. Totalmente. Digo, é impossível que alguém com esse nível absoluto de rejeição, tanto comercial quanto social, continue acordando todos os dias para trabalhar. E com a mesma paixão, né? Sim, mas foi exatamente o que o Vincent van Gogh fez. E o nosso objetivo com a nossa análise de hoje é rasgar aquele pôster de museu idealizado que todo mundo conhece. Aquela visão romântica, né? Isso, a gente vai olhar para a máquina humana por trás dessas cores. Então, ok, vamos desvendar isso. Maravilha. O que é mais fascinante quando a gente mergulha nas fontes biográficas e nos registros da época é perceber como o mito do gênio louco obscurece a realidade. Aquele mito de que ele foi tocado por um raio, né? Exato. A cultura pop adora essa narrativa do talento divino que flui sem esforço nenhum ou do louco que simplesmente tropeça na genialidade. Mas o material que a gente tem em mãos revela o oposto absoluto disso. É um perfil completamente diferente. Muito diferente. Revela um profissional metódico, sabe, extremamente deliberado, que construiu o próprio estilo através de muito suor, muito estudo e falhas que foram, assim, espetaculares. E a nossa maior vantagem para entender essa engrenagem não são apenas as telas, certo? A chave para desvendar esse mistério está numa correspondência absurda. Sem dúvida. A grande janela para a mente dele, o que a gente sabe hoje sobre os pensamentos íntimos do Vincent, vem quase inteiramente das cartas. As cartas para o irmão mais novo, o Theo. Isso, o Theo Van Gogh. São centenas de cartas preservadas. Uma troca que tem uma intimidade de diário mesmo. Não eram só recados casuais, tipo, como tá o tempo? De jeito nenhum. Ele explicava as teorias de cores, as frustrações mecânicas com os pincéis, as angústias dele. É lendo esse material que a gente entende que nada na tela era um acidente caótico. Cada pincelada tinha um propósito. Sim. Por mais frenética que a pintura pareça hoje, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mas, antes da gente chegar a esse domínio técnico todo, a trajetória dele parece uma coleção interminável de desastres. É o início bem conturbado. Para entender o pintor de fato, o material nos obriga a olhar para o jovem que fracassou, assim, espetacularmente em quase tudo que tentou fazer. E havia uma intensidade nele, uma urgência tão grande que acabava afastando as pessoas. Sim, e essa sombra, digamos assim, começa logo no nascimento. Ele nasceu em 1853. Lá em Zundert, na Holanda. Uma infância bem séria, numa família de classe média alta. E tem um detalhe crucial para a psicologia dele aqui. É uma carga pesada, né? Muito. Vincent recebeu exatamente o mesmo nome de um irmão mais velho que tinha nascido morto exatamente 1 ano antes dele. Cara, pensa no peso disso para uma criança. Crescer sendo literalmente o substituto de um fantasma. Não é de se espantar que ele fosse um jovem tão tenso, tão sério. Faz todo sentido. Psicologicamente falando. E quando ele chega à vida adulta, a busca por uma vocação vira uma peregrinação quase desesperada. É tipo um jovem de hoje em dia pulando de carreira em carreira para tentar achar a vocação, mas com uma intensidade quase assustadora. É uma ótima analogia. Ele tenta de tudo. Tenta ser negociante de arte, que era a carreira da família. E é demitido por não se adaptar. Sim, aí ele tenta dar aula no internato, falha de novo, e então ele entra numa fase de fervor religioso extremo. A fase do missionário na Bélgica. Exatamente, ele vai para uma região miserável de mineração de carvão, e a lógica dele nessa missão é o que nos dá a primeira pista real sobre o comportamento que ele ia levar para a arte depois. Ele não tinha meio termo, né? Nenhum. O Vincent não sabia viver pela metade. Ele achava que, se era para pregar para mineiros pobres, ele precisava ser tão pobre quanto eles. Então ele doa a própria cama, não foi? Doou as roupas, doou a cama para outra pessoa e passou a dormir na palha, no chão de um casebre de terra. E aí vem a ironia brutal dessa fase.
A instituição religiosa simplesmente o demite. Eu acho esse detalhe incrível. O motivo oficial foi que ele estava, abre aspas, minando a dignidade do sacerdócio. Fecha aspas. Com aquele excesso de zelo. Ou seja, a própria igreja olhou pra ele e disse: você tá levando isso a sério demais, cara, tá nos envergonhando. É uma rejeição pesadíssima. E essa mesma intensidade, essa falta de filtro, de não ter limites mesmo, transbordava também para a vida amorosa dele. Os desastres românticos iniciais. Foram catastróficos. O episódio com a prima dele, a Keivos Stricker, é o exemplo definitivo dessa falta de calibragem emocional que ele tinha. Ela era recém-viúva, né? Sim, e a resposta dela à investida do Vincent foi um sonoro e duro não. Não. Nunca. O que para qualquer pessoa normal seria o fim da linha. Qualquer um recuaria. Mas não o Vincent. Para provar a força inabalável do que ele sentia, ele foi até a casa dos pais dela e colocou a própria mão diretamente na chama de uma lamparina a óleo. Gente, é aterrorizante. Ele disse que só queria vê-la pelo tempo que ele aguentasse a dor do fogo. É uma tentativa desesperada de provar o amor através da automutilação. Tipo, olhem pra minha dor, vejam como eu sou verdadeiro nisso. A família, claro, apagou o fogo e expulsou ele de lá na hora. E pouco tempo depois ele piora a situação social dele. Cien. Isso. Ele vai morar com a Cien Hornig, que era uma prostituta, alcoólatra e que já estava grávida de outro homem. Isso cortou quase todos os laços sociais que ainda restavam para ele. Mas sabe, o que a gente deve extrair dessa fase inicial caótica não é só a fofoca histórica da vida dele. Com certeza não. O que importa aí é o mecanismo interno dele. Exato, toda essa energia vulcânica, esse autossacrifício literal, essa necessidade de uma devoção absoluta que não encontrou espaço nem na religião e nem no romance. Tudo isso ia ser redirecionado inteiramente para a tela em muito pouco tempo. É como se a panela de pressão finalmente encontrasse a válvula certa. Toda aquela necessidade de martírio vai para a pintura. Mas quando a paixão dele se volta para a arte na Holanda, ele não aceita seguir as regras estabelecidas. O que gera muitos atritos. O começo dele é bem sombrio, na verdade. Totalmente fúnebre. A gente vê isso em Os Comedores de Batata, por exemplo. Sim, a paleta de cores inicial dele era feita de marrons pesados, uns tons de terra, verdes bem escuros. Ele queria retratar a dureza da vida camponesa. Só que o Theo, o irmão que sustentava ele financeiramente e tentava vender as obras em Paris, reclamava muito, né? O Theo dizia basicamente que aquelas obras eram escuras demais para o gosto parisiense moderno. Ninguém queria comprar aquilo. E a resposta do Vincent inicialmente era pura teimosia. Ele tem aquele grande confronto na Academia de Arte em Antuérpia, que é maravilhoso. O episódio do professor Siebert. Isso, o professor corrige violentamente um desenho que o Vincent fez da Vênus de Milo, e a reação do Vincent é de cinema. Sério. Ele explode no meio da sala e grita que uma mulher deve ter quadris, nádegas, uma pelvis na qual possa carregar um bebê. Ele era incapaz de idealizar as coisas. Para ele, a arte tinha que transpirar vida real. Ele abandona as aulas logo depois desse atrito. E aí acontece a mudança para Paris, em 1886. Onde ele mergulha de cabeça na vanguarda. E é aí que a paleta de cores dele clareia drasticamente. Espera aí, deixa eu só fazer um parênteses. Então aquele estilo vibrante, icônico, que todo mundo tem em canecas e pôsteres hoje em dia, não foi um talento nato instantâneo? Não, de jeito nenhum. Ele literalmente teve que ser criticado pelo irmão e estudar freneticamente em Paris para clarear as próprias pinturas? Exatamente isso. Foi muito estudo. Em Paris ele teve contato com o impressionismo, com o pontilhismo. E desenvolve aquela obsessão profunda pelas gravoras japonesas, a japoneserie, né? Sim, isso mudou tudo para ele. O que é fascinante aqui é a teoria das cores que ele desenvolve. Como assim? Para ele, a cor não era apenas descritiva. Ela não servia só para mostrar como a coisa era fisicamente. Ela carregava um peso psicológico e moral. Uau, peso moral numa cor? Sim. O amarelo, por exemplo, que virou a grande marca dele, nas cartas fica claro que o amarelo simbolizava a luz do sol, a vida, a energia divina. Cor como uma moralidade mesmo. Mas Paris cobrou um preço físico altíssimo dele, né? Muito alto. O absinto e a vida boêmia, além daquela tosse de fumante, começaram a afetar drasticamente a saúde dele. O que desencadeia a próxima grande rota de fuga.
Com essa nova linguagem visual já dominada, ele foge da exaustão de Paris, Ele vai para o sul da França. para Arles. Ele tenta criar uma utopia artística lá, alugando a famosa Casa Amarela. E o sol do sul explode nas telas dele com aqueles azuis ultramarinos e os amarelos super intensos. É o início da fase mais prolífica dele. Ele queria fundar um coletivo de artistas e convida o Paul Gauguin para morar com ele. E ele se prepara freneticamente para essa chegada do Gauguin. É tão comovente. Ele pinta a série dos Gerações especificamente com um propósito super mundano e doce. Decorar o quarto de hóspedes. Sim, decorar o quarto de hóspedes para o Gauguin. Mas quando o Gauguin chega, a tensão entre os dois escala muito rápido. As personalidades deles colidiam o tempo todo. O Gauguin era pragmático, dominador. O Vincent tinha um pavor visceral de abandono. E quando fica claro que o Gauguin quer ir embora, a panela de pressão rompe de vez. E isso nos leva ao infame incidente da orelha. Aqui que a coisa fica realmente interessante, porque a cultura pop simplificou muito essa história. Transformaram numa lenda urbana rasa. Exato. Todo mundo ouviu que ele ficou louco e deu a orelha para uma prostituta, mas os detalhes reais nas fontes são super tristes e parecem roteiro de cinema. É bem mais complexo. Com uma navalha, após ouvir vozes numa crise aguda, ele mutila a própria orelha esquerda. E ele não entrega para uma prostituta qualquer. Ele estanca o sangue, embrulha a orelha num papel e caminha até o bordel local. Mas ele entrega o pacote para uma garota de limpeza de 17 anos chamada Gabi. A Gabrielle Berlatier. Isso. Ela trabalhava lá para pagar um tratamento médico. E logo depois o Vincent é internado. O diagnóstico do hospital foi mania aguda com delírio generalizado. É de partir o coração de todos os lados. Esse episódio mostra como o isolamento e o medo do abandono desencadearam a crise. Mostra a fragilidade mental que sempre acompanhou ele, mas que foi exacerbada por uma má nutrição, excesso de trabalho e muito álcool. O corpo cedeu e a mente foi junto. A tragédia em Arles torna impossível ele continuar morando lá. Os vizinhos até fizeram um abaixo-assinado para expulsar ele. Sim, chamando ele de o louco ruivo. E aí vem uma ironia gigantesca, porque ele se interna voluntariamente no asilo de Saint-Paul-de-Mausolée, em Saint-Rémy. E essa restrição de liberdade dá origem à sua arte mais expansiva. Ele ganha 2 celas com janelas com grades. Uma para dormir e uma para pintar. E como falta modelo para ele pintar, ele começa a reinterpretar obras do Millet, né? Ele mesmo compara esse processo nas cartas a um músico interpretando Beethoven. Ele não estava só copiando, ele dava a própria intensidade, as próprias cores. E é sobre essa severa restrição que ele cria A Noite Estrelada. Aquelas estrelas em turbilhão. E a presença muito marcante dos ciprestes. É verdade. Tradicionalmente, ciprestes são árvores funerárias, símbolos da morte. Mas o Vincent inverteu isso. Ele tornou ciprestes vivos, dinâmicos. Ele os comparava a obeliscos egípcios nas cartas. Sabe, é fascinante e super irônico pensar para quem nos ouve que a obra que melhor transmite a imensidão infinita do universo, A Noite Estrelada, foi criada por alguém fisicamente confinado, olhando através das grades de uma janela. É uma imagem poderosa. E se conectarmos isso ao panorama geral do nosso material, a gente entende como o Vincent via a natureza. Como ele via. Não era apenas uma paisagem bonita para ele. Ele enxergava o mundo natural como um campo contínuo de energia, uma vibração constante. Uma manifestação direta da força divina, praticamente. Exatamente isso. Mas a produtividade intensa sob confinamento não ia conseguir sustentar ele para sempre. A máquina humana tem um limite, né? E isso nos leva ao último movimento dele. Ele decide se mudar para Auvers-sur-Oise para ficar mais perto da família e de cuidados médicos, mas isso também aproxima ele do seu fim trágico. O objetivo era ficar perto do Theo e ser tratado pelo Dr. Gachet. Aquele médico excêntrico. Tão excêntrico que o próprio Vincent escreveu para o Theo dizendo que achava o médico tão doente quanto ele próprio. Nossa! E lá em Auvers, ele entra num ritmo surreal. Ele pinta cerca de 70 pinturas a óleo em 70 dias. Uma obra por dia. É frenético. Campos vastos, céus turbulentos,
refletindo nas próprias palavras dele tristeza e extrema solidão. A gente vê isso nitidamente em Campo de Trigo com Corvos, e toda essa intensidade atinge um ponto de ruptura no dia 27 de julho de 1890. Ele vai até um campo de trigo, ou talvez um celeiro, e atira no próprio peito. A bala acaba sendo desviada por uma costela, então ele não morre na hora. Ele tem que caminhar de volta para a pousada. O Theo corre de Paris para o lado dele assim que recebe a notícia. Eles passam as últimas horas conversando. E as últimas palavras dele foram devastadoras. A tristeza durará para sempre. E o impacto foi tanto que o Theo, já debilitado pela sífilis e completamente destruído pelo luto, morre apenas 6 meses depois. É um duplo luto que muda tudo, porque toda essa obra repulsiva para a época e centenas de cartas caem no colo da viúva do Theo, a Joana van Gogh Bonger. Ela tinha uns 20 e poucos anos, né? Isso. Ela herda centenas de telas sem valor e se torna a grande responsável por organizar as exposições que construíram a fama póstuma dele. Então olha o que tudo isso significa. Sem a dedicação incansável da Joana van Gogh Bonger, a genialidade do Vincent teria se perdido para sempre. É quase como se a verdadeira obra-prima fosse o esforço coletivo dessa família. Sem dúvida alguma, a Joana construiu a ponte entre o trabalho bruto e a consagração histórica dele. O legado do Van Gogh acabou se tornando o ideal romântico do artista torturado. Aquele mito que a gente discutiu no início. Mas é crucial lembrar, e o material deixa isso claríssimo, que a condição mental dele era episódica. As crises de fato paralisavam. Sim, ele não conseguia pintar quando estava na crise. Exato. Isso permitia a ele períodos de clareza magistral. Ele não pintava por causa da loucura, mas apesar dela. Era um esforço hercúleo de disciplina. Nossa, isso desfaz totalmente a lenda. A gente recapitula toda essa jornada hoje, saindo do jovem missionário rejeitado dormindo na palha, Passando pelo aluno rebelde que gritava com o professor em Antuérpia, até chegar no mestre das cores no sul da França. Tudo isso, essa revolução toda na história da arte, em apenas 10 anos frenéticos. e tem um pensamento final, uma provocação, na verdade, para quem nos acompanha, que a gente não pode ignorar. Por favor. Tudo que a gente discutiu hoje, construindo sobre o fato de que a maior parte do que sabemos sobre as intenções íntimas do Vincent vem das suas mais de 600 cartas de papel que o irmão preservou. Papel e tinta reais, né? Exato. Hoje, na nossa era de mensagens instantâneas e áudios que desaparecem em 24 horas, será que a gente está perdendo a chance de documentar as batalhas e os triunfos da nossa própria alma humana? Nossa, é uma ótima reflexão. Se os historiadores do futuro tentassem reconstruir o seu brilho criativo, a sua essência, através apenas do seu histórico de mensagens do celular, o que eles encontrariam de verdade lá? Caramba, deixa uma imagem poderosa na mente e a gente fica pensando o que sobra da nossa própria história. Fica o questionamento. Bem, é com essa provocação excelente que a gente encerra a nossa análise de hoje. Queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou a gente mais esse mergulho nas fontes. Até a próxima